tudo bem? Então, quero falar com você hoje sobre as 7 vantagens de se investir em fundos imobiliários, os famosos FIIs imobiliários. O que seria isso, Cleito? Os FIIs e quais seriam essas 7 vantagens? Eu vou estar falando com você agora. FIIs imobiliários são investimentos em pequenos pedaços de grandes imóveis, tipo shoppings, galpões industriais, lajes corporativas, esses prédios com escritórios que você vê por aí na sua cidade, hospitais também, está mais ligado com a questão de tijolos, construções, tá bom? Então vamos lá. A primeira vantagem de você ter investimentos nessa área é a aplicação inicial baixa. Tendo em vista que, se for para você comprar um imóvel, uma casa, um apartamento ou algo do tipo, você tem que desembolsar uma boa grana inicial, não é verdade? Mesmo que seja financiado, você tem que dar um aporte bem interessante ali para que você consiga fazer um investimento ou comprar um imóvel nesse sentido. Sem falar das questões burocráticas com relação à linha de crédito. Você tem que ter uma linha de crédito para poder comprar alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Já a questão de investimentos em FIIs, a aplicação inicial é baixa, né? Por exemplo, existem ações que você compra no valor de R$80, R$100, uma ação dentro dessa área aqui de FIIs imobiliários, né? Então, ou seja, o valor inicial para você começar é bem irrisório mesmo. Lógico que o retorno que você tem sobre isso, eu vou estar falando mais adiante, é referente ao valor que você está investindo também, né, em termos de porcentagem. Mas vamos lá. Então, esse valor inicial, para você estar fazendo aqui os aportes, ele é bem baixo, esse valor inicial. A segunda vantagem é a qualidade dos inquilinos. Você acha que quem aluga uma loja dentro de um shopping, ou quem aluga um galpão industrial, ou um galpão de logística, você acha que é uma pessoa que tem condições ou não? Com certeza essa pessoa é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, pois para se alugar qualquer tipo de negócio dentro dessa área é preciso mostrar que se tem um respaldo ali. O inquilino vai ter que provar que tem condições de arcar com aqueles aluguéis, seja no shopping, seja de um hospital, seja, sei lá, de um galpão industrial, uma laje corporativa, uma sala dentro de um prédio de uma laje corporativa, né? Então ele tem que provar que tem condições sim. Então os inquilinos geralmente são inquilinos de alta qualidade, não é verdade? A outra grande vantagem que se tem é uma gestão profissional. Você vai ter gestores profissionais para poder fazer isso. Não é qualquer pessoa que vai administrar isso, certo, gente? Gestor profissional. Então, geralmente, quem administra isso são pessoas altamente qualificadas. Até mesmo para poder ter a aprovação das pessoas que vão alugar, essas pessoas que estão por trás dessa gestão vai averiguar tudo, né? Para que você não tenha nenhum problema no futuro. Então, falei de 3 aqui, agora a quarta. Qual seria a quarta vantagem? A distribuição, quarta e mais interessante, não é verdade? A quarta são os dividendos, gente. São os dividendos, né? Na verdade, os aluguéis. Essa aqui, para mim, é uma das mais importantes. Por quê? Eu ainda tenho alguns imóveis físicos, né? Assim como temos também investimentos em FIIs imobiliários. Mas olha só essa grande vantagem aqui. Existe uma lei no Brasil, ela é bem longa aqui, não vou falar, mas é a lei do inciso 11, é a lei 99779/1999, que obriga os fundos imobiliários a repassar 95% do lucro líquido para os acionistas. Ou seja, você recebe 95% deste valor aqui em forma de dividendos. No Brasil é bem comum isso ser repassado mensalmente, né? Mensalmente. Isso é repassado mensalmente aqui no Brasil. E esse retorno que eu quero chegar lá, ele é bem interessante porque normalmente vai se dar aí em torno de 0,5 a 0,7
Tem, em alguns casos, dependendo do tipo de investimento que você fez aqui, o tipo de fundo, que ele pode chegar a dar 1,5% de retorno ao ano, ao mês, que vai dar em torno de 18% ao ano. Para você que talvez está chegando agora, não entenda essa questão de retorno de aluguel, só para você ter uma ideia. Às vezes a pessoa tem um retorno, tem um investimento aí de 1,5 milhão em um imóvel, e esse imóvel vai dar para ela só 5 mil, 6 mil reais de aluguel mensal, fora dor de cabeça e fora uma outra desvantagem que tem do imóvel físico se comparando ao imóvel investimento em FIIs, né? Então é muito interessante esse retorno aqui, gente, bem interessante mesmo. Só para você ter uma noção, por exemplo, neste momento nós temos um imóvel que vale em torno de 1.300.000 reais, mas ele está dando em torno de, ele estaria, né, não está dando, mas deveria dar, em torno de R$ 6.500 mensais, se tiver todas as unidades alugadas. Aí vai descontar imposto de renda, porque tem que pagar o imposto de renda sobre esse valor, aí vai descontar uma série de outras coisas e vai sobrar aí, gente, olha só, vai sobrar em torno de R$ 4.500, por aí. Agora lembra que o investimento é de 1,3 milhão. Então, se você for fazer a conta, isso daqui está dando, gente, por volta de 0,3%, certo? 1/3 de 1% é o que está dando, só 0,3%. Se eu tenho um investimento, se eu posso fazer investimento em FIIs, que eu vou ter aí pelo menos 0,5%, 0,7%, gente, eu já estou falando que é mais do que o dobro desse valor aqui, né? 0,7, já está dando mais, pode chegar até 1,5. Então, olha só a vantagem. Agora, a outra grande vantagem é que esse empreendimento que eu estou falando, por exemplo, somos nós mesmos que administramos. Então, não precisa falar de certas dores de cabeça que acontecem quando você mesmo administra o seu imóvel, né? Quando você está administrando, né? Aquelas ligações da madrugada, é o vizinho que está brigando, é o cachorro, é isso, é aquilo, coisas que acontecem. Então, uma grande vantagem é que quando você investe em FIIs, você não se preocupa com essa parte administrativa e o retorno é muito interessante mesmo. Sem falar de outras grandes vantagens, que eu vou estar falando aqui mais na frente, mas do que? Da valorização. A valorização. Assim como o imóvel físico, que você tem ali uma casa, um apartamento valoriza, os FIIs também valorizam muito. Você acha que é mais fácil valorizar uma casa que você comprou, ou um apartamento, ou uma ação, ou um empreendimento em um grande centro da cidade, ou coisa parecida, um shopping, um galpão industrial, ou coisa parecida? Qual que poderia ter mais possibilidades de se ter uma valorização? Com certeza, os empreendimentos mais bem localizados. Esses têm uma tendência muito maior de se ter uma boa ou uma excelente valorização, ok? Então, é isso. A quinta vantagem, que eu até citei aqui, no caso o quinto, seria a isenção fiscal. Existe uma isenção fiscal para quem investe em FIIs imobiliário, né? De acordo com o inciso 3 da lei número 11.196/2005, né? Você é isento de pagar imposto de renda dos retornos que você tem desses aluguéis, desse investimento que você fez. Só isso daí já é uma grande vantagem, só isso aí é fantástico, é uma coisa assim que, para quem tem vários imóveis alugados, sabe o quanto é vantajoso você se livrar dessa questão aqui, né? Por quê? Porque já que você está investindo para o crescimento da cidade, você comprou ali um FIIs, você comprou um pedacinho de um imóvel, você não deixa de ser dono de um imóvel, só que com grandes vantagens, né? Eu costumo dizer que o FIIs imobiliário é uma revolução na questão de investimento, né, em tijolos, né? Então, a sexta aqui é a matadora, como diz o caso, né? A sexta vantagem, gente, olha isso daqui. A sexta vantagem é a liquidez. Todo dono de empreendimento sabe que, às vezes, para ele vender um imóvel é uma dor de cabeça. Demora meses, dependendo do que você vai investir, do que você investiu, demora anos para você poder vender. Ou você tem um imóvel que, quando você pensa em vender, você simplesmente vende igual venderia um carro da Toyota, ou alguma coisa assim. Ou você tem um imóvel físico que você acha que poderia vender mais rápido do que uma ação de um FIIs imobiliário. Eu posso vender milhões de ações em questões de minutos na Bolsa de Valor brasileira. E o seu imóvel, você acha que vende em quanto tempo?
Entendeu? Então a liquidez aqui é um fator assim muito importante. Vou só te perguntar, você tem um imóvel aí que vale R$500 mil, você precisa de 200 mil urgente, para no máximo semana que vem, você consegue esses 200 mil? Como? Não é fácil. Mesmo que você vá no banco para tentar fazer uma negociação para colocar o imóvel como a garantia, vai ser uma dor de cabeça, vai ter que ter uma série de aprovações, vão checar, rechecar e você pode até perder o seu imóvel. Se você, no caso, tem investimento em FIIs, minutos, 2 dias no máximo, o dinheiro já vai estar na sua conta, que é o D+2, certo? Então, a liquidez é uma questão assim fundamental para quem é investidor. Ter liquidez no que você investe é fundamental. Então tá aí, esta é a 6ª vantagem. Agora, o 7º seria o custo baixo, né? O custo baixo, já que para você comprar tipo de ativos como esse, para você movimentar, você quase não tem custo nenhum. Se você tem um imóvel físico, normalmente quem tem um imóvel físico deixa esse imóvel para uma imobiliária tomar conta, muitas das vezes. A imobiliária vai cobrar tipo 5, 6, 7% para cuidar dessa parte administrativa, né? Tem esse custo aí, né? E no caso aqui dos FIIs, o custo é bem mais irrisório, bem menor mesmo. E a questão para você comprar ações, você vai comprar uma ação, muitas corretoras hoje nem cobram mais a taxa por ação, por cada ação que você vai comprar. Você não paga mais geralmente essas taxas. Então o custo é muito baixo para você fazer esse tipo de investimentos, né? Uma outra questão é, a outra questão, que seria a 8ª, a 8ª seria, eu falei 7, mas eu vou dar mais algumas dicas para você. A 8ª vantagem seria a questão da diversificação. Quando você investe um imóvel, tipo um apartamento, ou compra, sei lá, um imóvel comercial, você comprou um imóvel comercial, você comprou um apartamento. Você está, num caso ali, meio que fadado aquilo ali só. Quando você investe em FIIs, não. Em FIIs você pode diversificar. Você pode comprar imóveis no setor de lajes corporativas, escritórios. Você pode comprar shoppings, galpões industriais, hospitais, os próprios prédios dos bancos, muitos são também alugados, só que prédios de bancos hoje já não é vantagem, porque é uma questão lógica, os bancos estão indo todo para o digital, então não é vantagem esse. Mas existe? Existe. Mas qual seria a outra vantagem? Eu falei aqui da questão dos galpões industriais. Galpões industriais e galpões de logísticas estão em alta. É muito bom se ter esses dois tipos de investimentos, principalmente para você que vai investir em FIIs na sua carteira. Ações que contenham galpões de logística e galpões industriais, porque eles estão realmente em grande alta. Mas existe outros, existe também hospitais. Você vai diversificar. Ao invés de você colocar dinheiro somente em um imóvel só, você pode ter 5 tipos de ativos aqui, fazendo o mesmo investimento que você iria fazer em uma casa ou em um apartamento. Então, a questão aqui, 8ª, a questão da diversificação. E outra coisa, gente, olha só, eu vou só abreviar aqui, deixar assim, diversificação. A outra vantagem aqui é a proteção, porque quando você diversifica, você fica protegido. Se você tem um investimento só em um setor, você comprou uma loja comercial, aí aconteceu um problema de pandemia, igual aconteceu, né? Aí aquela loja não aluga fácil, talvez, porque ninguém vai alugar, porque está um período difícil. Mas, no caso, se você investiu em FIIs, não parou todos os setores. Por mais que você tenha em FIIs aqui, teria a parte de shoppings também, que os shoppings deu uma parada, mas aí você tem também na sua carteira laje corporativa que também deu uma parada. Ah, tá, parou um pouco? Sim, pode ter parado. Mas aí você tem o quê? Galpões industriais que não parou, se diminuiu um pouquinho mesmo. E os galpões de logística, que teve uma grande aceleração. E ações também na área do setor hospitalar, que também deu uma grande acelerada, tá? Então quando você tem uma diversificação, você não fica preso, né? Você tem aqui lojas e teria aqui um outro segmento que ficou parado, mas você tem vários outros que não ficou parado. Então essa é a vantagem da diversificação. A outra vantagem é a proteção contra a inflação. Tendo em vista que, gente, esses contratos de aluguéis, eles são feitos e existem uma cláusula que vai reajustar esses aluguéis, que é o IGPM ou IPCA. Esses aluguéis são ajustados periodicamente, tipo todo ano, né? Conforme foi feito o contrato ali. Então, os ganhos também. E lembra da vantagem que você pode ter também, porque essa ação pode se valorizar, tá bom? Tá ok? E o que seria? Esse questão de FIIs, ele é um meio termo, ele é como se fosse
uma renda fixa e uma renda variável. É meio que misturado, porque ele não é uma renda variável totalmente, assim, 100% igual às ações que a gente tem normais, mas também não é uma renda fixa, porque ele pode variar. Os retornos dele é bem mais interessante, muito mais interessante que uma renda fixa, de que deixar um dinheiro numa poupança ou coisa parecida. É muito mais interessante você investir em FIIs. E eu mostrei aqui para vocês e provei que realmente é mais interessante. Até mesmo para você que já investe em imóveis, você há de convir comigo que a questão de não se ter uma boa liquidez e de estar aí meio que nas mãos, às vezes, do inquilino que não te paga ou coisa parecida, é ruim, é péssimo. E sem falar a questão da isenção fiscal, né? Você não tem isenção fiscal quando você tem um imóvel particular, você tem que pagar o imposto sobre o retorno daquele aluguel. Então, existem grandes vantagens, sim, em investir em FIIs imobiliários, tá bom? Investir em fundos imobiliários. E esse daí é uma dica que eu queria deixar aqui para você que está pensando em entrar nesse mercado. Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha, dá um like aí, porque isso ajuda a fortalecer o nosso canal e a você receber mais informações preciosas como essa. E se você quer saber mais, quer ter mais informações sobre como fazer investimentos na bolsa de maneira profissional, de maneira que você possa realmente ter lucros constantes, me procure, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa chegar até a mim. Até mais então e Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam ter um ano extraordinário, super, hiper abençoado. Tchau!